Olá pessoal, tudo bem? Professor Saulo Santos aqui para resolver mais um exercício de lógica de programação com vocês. Em ano de eleição, nada mais interessante do que a gente criar um programa que simule a votação em uma urna eletrônica. E para esse programa eu vou simular uma votação em segundo turno. Então a gente vai ter 4 possibilidades de escolha para o usuário: nulo, branco, Lula ou Bolsonaro. Então é isso, pega o café e vamos colocar a cabeça para pensar. Vamos então para a análise desse código. Olha só, o que eu fiz aqui na linha entre a linha 9 e a linha 13? Eu defini aqui 5 constantes, né? A constante branco equivale ao 0, nulo equivale ao 1, Lula equivale ao 13, Bolsonaro equivale ao 22 e Max equivale a 8, tá? Esse Max, o que ele significa? É a quantidade de eleitores dentro desse código. E eu tenho aqui agora 5 funções. A função porcentagem, que retorna para mim um double. A função clear, que tem como objetivo fazer uma limpeza na tela. A função tela, não retorna nada também, ela tem como função atualizar os resultados. Uma função chamada pausa, que vai efetuar uma pausa no nosso código. E a função int_main. Então, vamos analisar aqui, começar pela análise da linha 39, né? Então, na função int_main, eu declarei aqui a variável n, que vai ser utilizada pelo usuário para digitar um valor de um dos valores, né? O valor 1, 0, 1, 13 ou 22, tá? Eu tenho aqui o contador, que vai ser o contador do meu laço. Então, o meu laço ele tem que repetir max vezes, né? 8 vezes. E o meu contador vai ser responsável por contar essas 8 vezes. E eu tenho aqui as variáveis branco, nulo, Lula e Bolsonaro. Repare que todas elas estão zeradas. E eu tenho uma variável aqui do tipo booleana, né, chamada continua. Qual que é o objetivo dela? Ela vai servir aqui como um flag do laço. Ou seja, enquanto essa variável for true, enquanto o valor dela for true, eu vou permanecer dentro do laço. Que laço? É o que a gente vai analisar agora, tá? Eu tenho aqui na linha 49 o meu laço while e olha só o controle dele. Ele está sendo controlado pela quantidade de vezes que eu vou executar esse laço, né? A minha variável, a minha constante max vale 8, a minha variável cont começa com 0, então enquanto cont for menor que 8, ele fica preso dentro desse laço que começa na linha 49 e vai até a linha 68, tá? Lembrando aqui que o meu cont++ está aqui na linha 50 para garantir que em algum momento o meu laço vai ser encerrado, né? Agora, vamos abrir aqui o do, eu tenho um do aqui na linha 51, vamos analisar o que faz esse do, tá? Eu tenho esse do e esse do, aqui embaixo eu tenho o while dele. Enquanto essa variável continua estiver valendo true, eu fico preso dentro desse laço while. E qual é o objetivo desse laço while? Veja só, quando esse laço while começa, essa minha variável continua, ela recebe true. Em seguida, eu peço para executar a função clear. Qual é o objetivo dessa função clear? Eu já vou explicá-la para vocês, mas deixa eu definir aqui o objetivo dela. É simplesmente para limpar a tela do console, ou seja, ele vai apagar a tela do nosso console e vai reescrever a votação atualizada, tá? E essa votação atualizada, ela é escrita aqui por essa função chamada tela, tá? Repara que essa função tela, eu envio para ela os valores armazenados nas variáveis branco, nulo, Lula e Bolsonaro, que aqui nesse primeiro momento estão valendo 0, tá? Então, o que acontece? Na linha 53, eu apago a tela, na linha 54, eu chamo a função tela e envio todos os valores zerados. Em seguida, na linha 55, eu apresento uma mensagem, tá, mostrando o valor de cont e o valor de max. Tá? O valor de cont vai estar valendo 0, né? Porque a nossa variável cont começa aqui em 0, mas aqui ele passa a valer 1. Então, o meu primeiro cont aqui vai estar valendo 1
e em seguida ele vai mostrar o valor de max. Vamos executar o código para ver o que está acontecendo aqui, para a gente entender. Tá lá, olha, a mensagem sua escolha, aparece aqui sua escolha e entre colchetes aparece o número 1, que é representado pelo Conte, e o número 8, que é representado pelo Max. Então é isso que a gente mostra aqui nessa linha 55. Em seguida, na linha 56, eu tenho a digitação do voto pelo usuário. Tá? E aí o que acontece aqui? Uma análise do valor de N onde o usuário digitou o voto. Tá? Então, se o voto digitado pelo usuário for diferente de branco e diferente de nulo e diferente de Lula e diferente de Bolsonaro, significa que o usuário digitou um número inválido. Tá? Vamos analisar aqui o que acontece? Tá? Digamos que eu tenha digitado aqui, olha, 0 é para branco, 1 é para nulo, 13 Lula, 22 Bolsonaro. O que acontece se eu colocar 3 aqui? É um número inválido, não é 0, não é 1, não é 13 e não é 22. Então, o que vai acontecer? Ele vai executar aqui essa função chamada pausa. Tá? Então, vamos verificar aqui o que acontece. Está lá, olha, vai aparecer a mensagem escolha errada, refaça seu voto. E ele fica pausado, esperando que eu pressione novamente um Enter, pressiono o Enter, ele volta no mesmo estado. Tá vendo? Tá mostrando aqui, olha, votos em branco 0, em nulo 0, em Lula 0, em Bolsonaro 0, e ele repete novamente, faça sua escolha, mostrando 1 de 8. Se eu colocar, por exemplo, 0, que seria um voto em branco, e der um Enter, olha o que acontece. Ele mostra, ele apagou a tela, atualizou os dados da tela, repare que agora aqui em branco, dentro dos colchetes, eu tenho o número 1. E agora ele volta para mim na tela, só que agora ele volta mostrando aqui o número 2, 2 de 8, indicando que agora é o segundo voto que vai ser armazenado aqui na urna. Né? Então se eu colocar, por exemplo, aqui número 1, eu estou votando em nulo, se eu der um Enter, repara aqui então que o nulo foi atualizado para 1. Tá? Mas agora o que acontece se eu digitar então 3, vamos rever, 3, dou um Enter, escolha errada, refaça seu voto. Vamos analisar então o código que mostra essa mensagem, escolha errada, refaça seu voto. Esse código, ele está aqui na chamada dessa função pausa. Então vamos retomar aqui, olhar aqui na linha 33, deixa eu abrir esse código e vamos analisar esse código. Está aqui a mensagem escolha errada, refaça seu voto. E aí aqui na linha 35, o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando a função chamada setBuff. Dentro dessa função, dois parâmetros, o stdin e o null. Tá? Qual que é o objetivo dessa função? É limpar o buffer do teclado. O que é o buffer do teclado? É uma memória que fica registrando, guardando todos os caracteres que você digita. E as funções de entrada de dados da linguagem C, elas têm um problema muito comum com essa memória, com esse buffer de memória. E é isso que acontece nesse código aqui. Essa função getChar, qual que é o objetivo dela? Ela executa uma pausa dentro do nosso código. Tá? Ou seja, ela fica aguardando que o usuário pressione alguma tecla. Quando o usuário pressiona uma tecla, essa função getChar ela é executada e a minha função pausa ela é encerrada, voltando o meu código aqui para a sequência natural de execução. Tá? Então, ou seja, eu consigo criar aqui um sistema de pausa com esse getChar. Mas o que acontece o que pode acontecer de problema, né? O meu buffer de teclado ele pode estar com algum lixo, e aí o que acontece? Se eu não uso o setBuff stdin null para limpar esse lixo, pode ocorrer desse lixo ser atribuído diretamente a getChar, e aí essa função getChar não passa a não ter a funcionalidade que eu gostaria que ela tivesse. Para a gente entender isso, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou cancelar essa linha setBuff, a gente vai compilar e executar o código e vamos verificar o que acontece. Tá? Então, digamos que eu pressione aqui o número 3, pressionei o 3, dei o Enter, notou o que aconteceu? Olha só, não apareceu para mim aquela mensagem, escolha errada, refaça seu voto. Olha só, 3 novamente. Na verdade, ela aparece,
aparece e some muito rapidamente. Veja só, tá? Ela apareceu e sumiu. Ou seja, ele não fez a pausa que eu gostaria que fosse feita aqui em getChar. Por quê? Porque tinha lixo no teclado e esse lixo foi transferido automaticamente para getChar, ou seja, getChar foi, na verdade, buscou essa informação do buffer de teclado, se satisfez com essa informação e encerrou a pausa. Tá? Então, o que é feito aqui, repito novamente, é uma limpeza nesse buffer, para quando chegar na linha 36, o getChar ele não vai ser carregado com essa informação que está no buffer. E assim, a pausa vai ser executada como a gente gostaria que fosse. Né? Novamente, agora com o setBuffer ativo, vamos verificar aqui, ó, número 3, dou um Enter, olha lá, ele fez a pausa como deveria ocorrer. Tá? Bom, explicada a pausa, e já o motivo dessa pausa, né, que ela sempre vai ser executada nesse if, né, se acontecer de eu digitar um número inválido, ele chama a pausa. Agora, o que acontece se eu não digitar um número inválido? Ou seja, se eu digitar 0, 1, 13 ou 22, o que vai acontecer? Ele vai executar o meu else, vamos abrir aqui o código do else e vamos ver o que eu coloquei aqui nesse código do else. Eu coloquei aqui um switch e dentro desse switch eu estou avaliando justamente o N digitado. Né? Aqui, repara aqui que o N, eu digitei um valor para ele, 0, 1, 13 ou 22. Então, nesse switch, vamos analisar o que ele faz aqui. Se o N for 0, a variável branco recebe mais 1. Se o N for 1, a variável nulo recebe mais 1. Se o N for 13, Lula recebe mais 1. Se o N for 22, Bolsonaro recebe mais 1. Tá? Então, uma dessas 4 com certeza vai ser executada. Um desses 4 cases, né? Com certeza ele é executado. Porque se eu tivesse digitado um valor inválido, seria barrado aqui no if, né? E a pausa seria executada. Tá? Mas aí o que acontece? Depois que um desses 4 aqui é executado, o que eu faço aqui? Olha a pegadinha. Eu faço com que a variável continua receba false. Ou seja, vai fazer com que eu saia do meu laço while aqui na linha 67. Então eu saio desse do que começa aqui na linha 51 e termina na linha 57. Saindo desse bloco de instruções, eu venho aqui para a linha 68, né? Da linha 68 é um fechamento de chave, fechamento de quem? Dessa minha linha aqui 49. Ou seja, eu vou voltar novamente para o while e eu vou perguntar agora se eu ainda tenho votantes para inserir no sistema. Né? Ou seja, se o meu count for menor que 8, eu ainda tenho votantes para inserir no sistema. E aí eu vou executar o count mais, vou incrementar o count e vou refazer o processo novamente. Entenderam? Então essa é a ideia, essa é a jogada da variável bool continua. Tá? Ou seja, enquanto eu não digito um número válido, eu fico preso dentro desse laço. Então esse é o objetivo dessa variável continua. Tá? Então, no momento em que eu já digitei todas os 8 votantes, né, eu saio do sistema e executo aqui, chamo a função clear. Vamos dar uma olhada agora na função clear, qual é o objetivo dela. Olha só, eu tenho aqui algo que eu ainda não comentei com vocês, estou comentando agora no primeiro momento. Tá? Na linha 20, o que eu tenho aqui na linha 20, na linha 22 e na linha 24. Eu tenho diretivas de compilação. E por que eu estou fazendo isso nessa função clear? Pelo seguinte, essa função clear ela vai chamar Essa função clear ela vai executar um comando do sistema operacional por meio dessa função system. Tá? Então eu aciono essa função system e coloco dentro dela um comando do sistema operacional. Só que dependendo do sistema operacional que você for rodar esse código, pode ser que essa função, esse comando, seja diferente. E é exatamente o que acontece aqui. A função para limpar a tela do terminal, ou limpar a tela do nosso console, quando eu falo console, eu estou me referindo a essa janela preta aqui. Essa é a minha tela de console. Né? Então, quando eu digito aqui, por exemplo, 3, eu estou limpando a tela. Eu limpo a tela e mostro a mensagem. Né? Aliás, não, no 3 não, eu não limpo a tela. Mas aqui no 1, por exemplo, digito 1,
ele limpa a tela e atualiza para mim a mensagem. Tá? Então, para limpar a tela, se você estiver usando o Windows, você tem que usar System CLS. Se você estiver usando Linux, você tem que usar System Clear, que é o comando para limpar a tela no console do Linux. Tá? E essas linhas aqui, 20, 22 e 25, servem para instruir o compilador a checar qual sistema operacional esse programa está sendo rodado. Tá? Então, se esse programa estiver sendo rodado no sistema operacional do Linux, ele vai executar a linha 21. Caso contrário, se ele estiver executando no sistema operacional do Windows, ele vai executar o system da linha 23. Tá? Então é isso, para isso que serve essa função clear, tá? Para executar tanto o system clear em Linux ou o system CLS no Windows, tá bom? Então, esse é o objetivo do nosso clear. Voltando então aqui na linha 69, vamos baixar aqui agora para a linha 70 e vamos dar uma olhada nessa função tela, que foi a única função que a gente não analisou ainda, né? Essa função tela, ela é chamada tanto na linha 54 quanto na linha 70. E eu envio para ela o quê? A atualização dos valores constantes nas variáveis declaradas, branco, nulo, Lula e Bolsonaro. Então, vamos dar uma olhada nessa tela. O que ela faz? Ela é composta por 3 instruções printf. Na primeira, eu coloco uma linha de asteriscos. Na segunda, eu coloco a mensagem que aparece ali no nosso código, tá? E mando imprimir aqui o valor de branco, nulo, Lula ou Bolsonaro dentro do respectivo colchete. Em seguida, por fim, aqui na linha 30, eu encerro aqui com um conjunto de asteriscos e acabou. Essa é a minha função void tela. E aí, quando eu imprimo aqui a última função void tela, vamos mostrar aqui, ó, eu tenho 8 votos a serem dados, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, 0, 0. Observa que a atualização dos votos, né? Eu já digitei 2 zeros, então o voto em branco eu já tenho 2. Agora eu vou colocar 2 números 1. O nulo já está com 1. O nulo agora está com 2. Lula, eu vou colocar 2 votos. Contabilizou 2. E Bolsonaro agora 22 está com 1. 22 está com 2. Terminou a votação dos 8 votantes. Eu tenho um resultado final em porcentagem. Então ele mostra para mim aqui, olha, branco 25% dos votos, nulo recebeu 25% dos votos, Lula recebeu 25% e Bolsonaro 25%. E assim a gente encerra esse código. E como é que eu faço para mostrar essa porcentagem? Está aqui, através dessas linhas que vão da linha 71 à linha 74. Repare que eu estou chamando aqui a função, estou imprimindo, né? Estou imprimindo aqui o retorno da função porcentagem. Tá? O que eu mando para essa função? Eu mando aqui a variável branco e o número e a constante max. Mando na linha de baixo o conteúdo de nulo e a constante max. E assim para as outras duas. Vamos analisar aqui o que faz essa função aqui porcentagem. Repara que ela retorna para mim um double, né? Tem que ser um double porque eu estou imprimindo aqui um double. E o que ela faz? É uma funçãozinha simples, né? Para calcular a porcentagem. Ou seja, eu estou mandando a quantidade e o máximo. E eu faço através dessa continha aqui, divido a quantidade por max, multiplico por 100 e ele retorna para mim esse valor aqui em porcentagem, tá bom? E é isso. Encerramos então mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Ou se você ficou com dúvida, escreve aí nos comentários que eu te ajudo. Agora, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus colegas de classe.